Eu gostaria de apresentar para vocês a professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, que é da Unesp. Imagine, do campus de Presidente Prudente. Olha, me deram aqui que você é do campus de São José do Rio Preto. Não é. No papel de comentarista das produções. Professora Encarnação, ela possui graduação em Geografia pela Unesp, em 77, campus de Presidente Prudente. Mestrado em Geografia também pela Unesp, em 84, em Rio Claro. Doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, em 91. Realizou um estágio pós-doutoral em Geografia na Université de Paris 1, na Sorbonne, em 1995. Obteve o título de livre docente em Geografia Urbana na Unesp, campus de Presidente Prudente, em 2005. Atualmente, ela é docente dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Geografia, lá em Prudente, como professora adjunta. Ela coordena também a rede de pesquisadores sobre cidades médias, a RECIME. É coordenadora editorial da revista científica Cidades, tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia urbana, atuando principalmente nos temas produção do espaço urbano, estruturação urbana e cidades médias. E, mais do que isso, eu gostaria de dizer que a professora Encarnação é uma pessoa que tem uma capacidade de articulação de pensamentos muito interessante, e essa foi uma das razões da gente ter convidado a professora Encarnação para fazer essa, como eu vou falar, ela vai mostrar as conclusões nossas, né, um fechamento de tudo o que aconteceu nesse evento. Boa sorte. Então é isso. Desculpe, eu já errei, viu? Antes de passar para a Encarnação, eu preciso chamar os 3 moderadores. Cadê o Braz? Acho que ele... está lá, ele está pondo lá. Então, o terceiro. Bom, então, eles vão apresentar, cada um deles vai apresentar o que cada subgrupo discutiu e concluiu. Nós não vamos discutir se a gente concorda ou não com as posições. Só vou colocar se alguém tiver dúvida em relação àquilo que foi colocado. Senão, nós não vamos sair nem daqui uns 2 dias desta reunião, né? E também, quando vocês tiverem algumas observações e tal, vocês mandem tudo por escrito, que assim a gente, inclusive, documenta todas essas dúvidas. É isso? Tem mais alguma coisa? Não. Então, quem vai apresentar, Ivan, primeiro? Bom, o Grupo Azul, então, foi composto pela professora Ana Maria, André, o Carlos, Pavanelli, o Eduardo, eu, o Marcelo, o Mário, o Paes, a Renata e a Tânia. O nosso tempo foi regimental, ou seja, uma horinha lá foi difícil de discutir tudo aquilo que veio à mesa. De qualquer maneira, a base, então, do que nós discutimos seria permitir que cada unidade pudesse ter um plano de gestão em sintonia com o planejamento estratégico da universidade e com os padrões de qualidade nacionais e internacionais. Uma proposta de aperfeiçoamento nesta linha do processo de escolha de chefes de departamento, coordenadores de curso e coordenadores de pós-graduação, da maneira que está. Bom, não vamos comentar isso aqui, isso é apenas a apresentação. Criação de políticas de avaliação do ensino, pesquisa e extensão. Foi destacado que nós temos critérios de avaliação da pesquisa, mas a extensão, e particularmente o ensino, ainda se encontram, não é, sem critérios para tanto. Uma questão importante colocada ali na mesa foi uma preocupação com uma sintonia da gestão das unidades com a gestão das pró-reitorias de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão. Ou seja, a sintonia entre as
3 pró-reitorias, e nas relações que essas pró-reitorias mantêm com as unidades, não é, seria um pilar importante para a construção de uma sintonia da gestão nas unidades. Uma busca de estímulo ao processo de desburocratização da atividade universitária, tanto na docência quanto na administração. Temos já experiências, aí o 5S, aquela coisa toda, mas é preciso avançar ainda muito nessa linha. Focar a avaliação em equipes e não em indivíduos. Até este momento, nós estamos muito focados em cada professor que anualmente apresenta, ou trianualmente apresenta os seus relatórios, mas não se tem uma avaliação de um departamento, de um curso, para que nós pudéssemos ter uma preocupação mais com a qualidade da equipe do que com indivíduos. Uma outra percepção é a necessidade de motivar docentes e servidores a participarem do processo. Aqui veio uma ideia que, na verdade, já está contemplada na Escola de Gestão, uma vez que me parece que no próximo encontro já estarão sendo convidados também, não é, pessoas que estão neste quadro, chefe de departamento, conselho de curso, de pós, para integrar essa percepção de mudança, de transformação. E é isso. É isso. Alguém tem dúvida? Alguma complementação? Do grupo que estava junto, todo mundo está de acordo com tudo isso que foi colocado, é isso? Ok. Quem é o próximo? A Dagmar. Ah. Dos dilemas, enfrentamentos do cotidiano e universo acadêmico. Concepção de gestão da universidade, o foco, clareza, direcionamento da universidade no que diz respeito às atividades acadêmicas, ensino, pesquisa e extensão. Burocratização, estrutura sem flexibilidade, sem controle, corporativismo, gestão temporária e não profissionalizada, comunicação na unidade e com a reitoria, ciências humanas, no contexto das exigências atuais, estruturas administrativas diferenciadas, atenção para as unidades experimentais no processo de consolidação, escassez de recursos, tempo, acompanhamento e motivação, diretrizes para o ensino e extensão, observamos a pesquisa, ser gestor versus estar como gestor. Os caminhos a percorrer. Projeto universidade, formação continuada, treinamento e preparação do gestor, reuniões com grupos e coletivas, investimentos, planejamento, tempo, valorização, ensino, pesquisa e extensão são prioritários, simplificar a legislação da universidade e empenho nas reformulações nas esferas estaduais e federais, autonomia, descentralização, desburocratização, otimização. Relatórios departamentais em conformidade com as metas estabelecidas para o ensino, pesquisa e extensão universitária. Implementação da consolidação das unidades experimentais, uniformizar as estruturas administrativas de todas as unidades da universidade. O nosso grupo de professores participantes, professor Nivaldo, de Presidente Prudente, professor Arnaldo, FCL Araraquara, professora Andréia Ourinhos, professor Paulo Dracena, professor Ricardo Itapeva, professora Dagmar, FC Bauru, professor Josué, São João da Boa Vista, professor Leidson, Araçatuba, professora Patrícia, Registro, professora Cristina, Jabuticabal,
professor João Carlos, Marília, professor Edson, FC Bauru, Faculdade de Engenharia, Bauru, Fernando, Franca e Ruggiero, São José do Rio Preto. Alguma dúvida, algum questionamento? Ok. Braz. O nosso grupo foi a junção dos grupos Prata e Dourado. A questão colocada foi: frente ao cenário global apresentado para a Universidade Pública Brasileira, analise a sua posição estratégica como gestor acadêmico da Unesp. No nosso grupo, inicialmente, procurou-se fazer, embora que breve, um cenário geral no qual a universidade está inserida. E os pontos levantados foram que nós estamos num mundo globalizado, competitivo, que impõe à universidade a necessidade de internacionalização. Que há restrições típicas das instituições públicas, que são de ordem administrativa e legal, e que limitam a nossa agilidade. Que, entre outras condições do cenário, também destacam-se outros fatores externos, como, por exemplo, a recente política de inclusão social, que demanda esforços da nossa instituição. E também outro ponto levantado pelo grupo foi que nós convivemos com limitação dos nossos recursos, portanto, temos que administrar essa questão. Também, antes de entrar em propostas, objetivos e ações, nós procuramos caracterizar a Unesp dentro desse cenário. Somos uma instituição estadual pública, né, no estado de São Paulo, temos autonomia acadêmica e também orçamentário financeiro. Nos propomos a nos tornar uma universidade de classe mundial, com excelência em todas as dimensões acadêmicas, para que os nossos estudantes tenham as mesmas condições que têm nas melhores instituições do mundo. Somos uma instituição multicampus, convivemos com assimetrias, que são entre as unidades, está errado ali, desculpe, e também entre áreas, e que, portanto, requerem olhares diferenciados. Outro ponto ainda levantado foi que nós convivemos com uma carência de espaços apropriados para a motivação dos estudantes, da ordem científica, cultural, de esportes, etc. Essas foram as colocações iniciais, e depois nós passamos a tratar de objetivos, de ações, medidas, né, estratégias, né, que nós possamos adotar. E, então, esse é o elenco dessas propostas. Que devemos adotar ações que sistematicamente estejam baseadas em diagnóstico, que se baseiem em diagnósticos. Que temos que procurar alterar a legislação para diferenciar as universidades das outras instituições públicas. Que devemos procurar descentralizar os processos para canalizar os esforços para questões acadêmicas. Também aperfeiçoar os nossos mecanismos de avaliação, os diversos, né, mecanismos de avaliação da instituição. Que também devemos buscar elaborar planos de desenvolvimento institucional das unidades e dos campos experimentais. Ainda, buscar elaborar, está repetido ali, me desculpe, no segundo, destinar 5% do custeio das unidades em investimentos, para que, desde que esses investimentos promovam a redução do próprio custeio. Aperfeiçoar a escolha dos gestores nos diferentes níveis, adotando-se critérios de mérito acadêmico. Estabelecer critérios para a implementação de ações que obedeçam, primeiro, à racionalização dos gastos, depois, as que tenham um custo baixo, ou zero, ou eu coloquei entre aspas, porque significa baixos, né, muito baixos, e apenas, por último, aquelas que oneram o orçamento. E
ainda buscar estabelecer ambientes academicamente estimulantes nos vários níveis para melhorar o desempenho em todas as dimensões. Por exemplo, para que possamos reduzir o grau de evasão nos cursos de graduação. Melhorar a qualidade da comunicação e articulação na instituição. E também iniciar um processo de revisão do PDI da universidade. Esses foram os pontos levantados pelo grupo, por esses dois grupos. Peço desculpas porque não listei os nomes, mas, por exclusão, são os que não foram citados anteriormente. Obrigado. Alguma dúvida? Ok. Tá certo, é isso mesmo. A gente pôs 5% como... É bem pouquinho, entendeu? Uma parte, né? É um exemplo, sim. Para esclarecer, a proposta do colega que fez a proposta é que tem algumas ações, hoje, né, se tem o custeio da unidade, você não pode fazer investimento com aquele recurso. Mas, às vezes, um recurso ele é de tal... tem uma característica que ele contribui para a redução do próprio custeio. Então, essa flexibilização poderia ser importante para a universidade. O exemplo que o professor Velini propôs, ele deu o exemplo do poço artesiano, que, eventualmente, se você investir no poço artesiano, você diminui o custo de utilidade pública, no caso de água, né? E, portanto, é um avanço nesse particular, apenas como exemplo, né? Desculpem, mais alguma questão? Ou observação dos colegas do grupo? Não? Ok. Ok. Então, agora a professora Encarnação vai fazer um resumo de todo este evento. Bom, boa tarde a todos. E, claro, eu só tenho agradecimentos a fazer pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento, pela deferência também da indicação do meu nome. Eu agradeço, então, à vice-reitoria. Mas eu estou super preocupada por dois motivos. Primeiro, porque, em função de uma série de compromissos, eu não pude acompanhar ontem, né, e na segunda-feira à noite, o que aconteceu aqui nesse hotel. E, em segundo lugar, porque eu acho que a tarefa é bastante difícil. A maior parte das ideias que eu vou apresentar, eu procurei reunir antes de ouvir a apresentação agora, porque não daria tempo, e apenas fiz um slide para cada um dos 3 grupos, muito rapidamente. É bastante provável que eu tenha até cometido algum equívoco, mas isso também serve para o debate. Então, eu vou tentar expor para vocês, para que a gente tenha oportunidade depois de abrir o diálogo, né? Um primeiro ponto que eu acho que é importante é da onde que eu falo para vocês, né? O papel de debatedora, que tem que fazer alguma síntese, mas eu acho que, um pouco pelo que foi conversado, também se espera que eu levante questões, o que significa, em alguma medida, fazer o papel do contraditório, né? Ir um pouco contra as coisas que foram faladas, no sentido de questionar, para que a gente possa refletir. É uma visão também que, como qualquer pessoa que estivesse aqui no meu lugar, teria incorporado o tempo que eu estou na universidade, a área a partir da qual eu falo. Eu sou da grande área de ciências humanas, isso implica numa visão de mundo, numa visão de ciência. A posição geográfica e política que ocupa o meu campus na Unesp, é um campus da periferia da universidade, em todos os sentidos, não apenas no sentido geográfico, mas no sentido político também. E um pouco da perspectiva que eu posso ter a partir da experiência que a Unesp me ofereceu, tanto como aluna, como professora. Eu estou há muito tempo, eu sou professora há 33 anos da Unesp, e tive a oportunidade de participar de várias instâncias, e isso acaba te dando alguma visão. Mas, é claro, como todas as perspectivas, ela é uma perspectiva parcial, tá? E é apenas uma contribuição. Vamos a ela. Então, eu acho que não é demais lembrar os 2 objetivos principais. Promover uma atualização de conhecimentos sobre o contexto em que essa universidade está inserida, no quadro nacional,
e valorizar a importância da gestão estratégica para que a universidade pública atinja seus objetivos. Vamos sentar aqui em 3 frases para cada um, uma opinião muito rápida que eu apresento sobre os 3 grupos. O grupo número 1 me passou uma impressão de uma grande capacidade de síntese do debate. Imagino que falaram muitas coisas e tiveram uma capacidade de apresentar isso de modo bastante resumido, e não apenas a partir de pontos, problemas, mas também uma apresentação de propostas. Foi um grupo que apresentou algumas propostas, algumas ações que eles consideram fundamentais para promover um conjunto de mudanças. Por último, me pareceu que eles tiveram também capacidade de tocar nos dilemas principais da universidade. Eu usei esse tema, dilema, porque foi um tema que apareceu na pergunta e porque eu, daqui a pouquinho, vou também tentar falar alguma coisa sobre o que eu considero que são os dilemas principais. O grupo número 2, a meu ver, teve capacidade melhor de distinguir o diagnóstico e as ações ou caminhos. Separou, de um lado, o que ele considera como os problemas, ou os pontos, ou os desafios, e, do outro lado, um conjunto de, foi chamado de caminhos, que visariam superar isso. Teve capacidade de elencar um grande número de dilemas e caminhos, mas não teve capacidade de hierarquizar. Como apresentou um rol maior, a perda da síntese, ela gera, vamos dizer assim, uma perda de capacidade de eleição daquilo que é o essencial. Ganha na variedade, multiplicidade de pontos elencados e perde na capacidade de foco. E esse grupo também me pareceu que teve capacidade de apresentar aspectos práticos, que parecem que são limites à mudança. Quer dizer, como é que, no dia a dia da universidade, esse grupo vê coisas que precisam ser mudadas, coisas bem... não são só ideias, princípios, mas são coisas que precisam ser alteradas. Em relação ao grupo 3, ele é um grupo diferente dos outros, né, porque a sua própria composição é uma composição que vai, vamos dizer assim, que reflete muito mais a visão de quem está na gestão e que tem uma visão mais ampla, porque consegue lidar com toda a universidade. Demonstrou capacidade de contextualizar a Unesp em múltiplas escalas, quer dizer, falou da universidade no geral, da universidade no Estado de São Paulo. Capacidade de enunciar princípios de ação, ao invés de apenas tratar das ações. Eu vi tudo muito rápido, eu nem conseguia anotar direito, né? Mas esse grupo colocou na listinha algumas palavras-chave que eu acho que são princípios, que depois a gente poderia pensar se eles são fundamentais para serem colocados. A gente quer que tenha um resultado aqui, não é só ações, quais são os princípios que vão orientar as ações. Por outro lado, eu fiquei com a impressão que eles não apresentaram os dilemas principais, mas os dilemas estavam implícitos. Quer dizer, quando eles foram falando dos princípios e as ações que eles queriam colocar em prática, me deu a impressão que eles tinham implícitos no enunciado dessas ações também os dilemas que estão por trás delas. A gente tem um problema, um dilema, uma dúvida, e aí pensa em como solucionar. Bom, a partir de agora, eu vou apresentar um conjuntinho de questões para o debate que estavam escritas antes de vocês falarem, porque também eu não podia esperar terminar para poder organizar alguma coisa. Em grande parte, vocês vão ver que há entrecruzamento entre o que foi debatido e o que já estava organizado antes, e aí vocês também podem, a partir de uma seleção que cada um faz, vamos dizer assim, retirar dos próximos slides pontos que, porventura, não tenham sido enunciados nos 3 grupos ou debatidos nos 3 grupos e que vocês vão achar que pode ter alguma relevância, né? Eu organizei as questões para pensar em 3 blocos. A estrutura espacial da Unesp é o primeiro bloco, né? Ela parece ser uma característica muito forte, que nos distingue de outras universidades, e que, se ela é uma particularidade nossa, nós temos que colocar foco nessa questão. Nós somos diferentes das outras que são classificadas no Brasil como as grandes universidades. E também nós somos bastante diferentes da maior parte, não da totalidade, mas da maior parte das universidades
de renome internacional, essas que a gente quer se equiparar a elas. Bom, isso pode contar pontos a favor, mas isso também pode representar desafios. Então, eu acho que, se nós temos essa particularidade, um foco do debate de qualquer projeto de futuro nosso tem que considerar essa característica. Não é nenhum problema, nenhuma qualidade, é uma característica. Eu coloquei 3 perguntas para refletirmos sobre a estrutura espacial da Unesp. Em primeiro lugar, como passar das relações esporádicas para a integração entre as unidades da Unesp? A meu modesto ver, nós estamos longe de estarmos integrados. Nós ainda estamos separados, nós ainda pensamos a partir das unidades, com poucas exceções, e, apesar dos esforços que têm ocorrido nos últimos anos, né, que não são poucos, para haver integração, para haver trabalho conjunto entre cursos, entre campos, nós estamos longe disso. Até por uma razão de ordem bem prática. Nós estamos distantes, quilômetros uns dos outros, e as novas tecnologias de informação são importantes, mas não chegam a ser completamente suficientes para eliminar esses quilômetros, e nem nós, professores, nós aqui, coletivo, gostamos delas, né? A maior parte dos professores da Unesp não aceita com facilidade nem o ensino à distância, nem o uso de tecnologias como tele e videoconferência, ou que uma disciplina oferecida num campus receba matrículas de pessoas que estejam numa outra cidade. As nossas disciplinas ainda são todas presenciais. Dessa primeira pergunta, vem a segunda. Como saltar de estruturas curriculares e formas de organização por curso para outras que sejam supracampus? Nós ainda continuamos a nos organizar, não é nem segundo departamento ou pós-graduação, mas ainda, em muitos casos, ou numa grande maioria, conforme os cursos, né? Aqueles de graduação que foram a base histórica, a origem da maior parte, da totalidade, aliás, da totalidade das unidades da Unesp. Quando eu estou falando unidades, é que eu estou falando tanto as unidades universitárias como os campos experimentais, né? Todos são unidades da Unesp. Terceiro ponto, e essa terceira pergunta já tem, na verdade, implícita uma proposta. Como gerar mobilidade entre docentes e alunos à moda do que a União Europeia implantou? Todos têm conhecimento disso, que nos cursos de graduação, nos países que integram a União Europeia, todos os alunos são obrigados a fazer uma parte do curso fora do seu país, né? Será que isso não seria uma boa saída para a Unesp? Nós mesmos, professores, nos movimentarmos espacialmente, darmos cursos de férias ou de semestres em outras unidades? Na verdade, nós somos presos às nossas unidades e aos nossos departamentos, e isso, de certo modo, nos impede de ver a universidade de um outro ponto de vista, né? Eu mesma estou, como já falei, há 33 anos no mesmo departamento, até fui aluna do campus de Rio Claro, onde eu fiz o mestrado, mas não conheço tão bem este departamento, onde eu fui aluna há muito tempo atrás, que é o Departamento de Geografia e Planejamento, que dá sustentação ao curso de Geografia do campus de Rio Claro, e também conheço pouco o campus de Ourinhos, onde também há geografia. Só para dar 2 exemplos, a gente se movimenta muito pouco, a nossa expertise poderia ser melhor potencializada se ela se movimentasse espacialmente. Segundo bloco de questões, a estrutura política da Unesp, né? Como é que, politicamente, nós nos construímos e, portanto, nós nos organizamos, né? Uma primeira questão, e aí, claro, eu estou expressando um ponto de vista em torno do qual pode não haver concordância, é como fazer com que as relações científicas sejam mais importantes que as administrativas. Eu busquei na memória e não me lembrei, mas há uma socióloga que defendeu um doutorado, né, no programa de pós-graduação em Sociologia do campus de Araraquara, e mostrou muito bem que a origem e a criação da ideia da Unesp ela é criada em lei, mas durante 10 anos, eu lembro bem quando o professor Landim falava isso, precisamos implantar a ideia de Unesp. A gente ainda pensava como campus, né? Isso foi criado de cima para baixo. E parece que era necessário naquele momento, porque não poderíamos mais postergar a criação de uma representação coletiva de universidade, que a gente não é de uma faculdade, mas é de uma universidade, né?
Mas isso teve um ônus. Nós estamos integrados pelos órgãos colegiados, nós estamos integrados pelos programas das pró-reitorias, quer dizer, por aquilo que vem de cima da reitoria e que tem um papel importante, mas que não é suficiente para mudar a universidade. Como agora fazer com que um conjunto de relações e formas de integração levem a um nível de prioridade as relações científicas em detrimento dessas de natureza mais administrativa. Administrativa não foi um termo bom, já vou trocar, mais de gestão da universidade, mais de programação de uma visão ou um planejamento mais central. Segundo ponto, muito importante, a meu ver, né, e que é um ponto sempre tabu para nós, mas eu gosto de falar dele sempre. Como superar as visões hierárquicas entre unidades? Eu sei que essa visão de que algumas unidades são mais importantes que as outras, ela tem fundamento em realidade, quer dizer, algumas unidades têm mais produção, têm mais expertise, têm cursos melhores, mas ela também tem base em prestígio social, que algumas áreas do conhecimento têm mais do que outras, né, existe já uma enorme linha de pesquisa sobre a sociologia institucional. Ser professor de geografia não é a mesma coisa. Eu estou falando isso com facilidade, porque eu dou aula em 2 cursos, geografia e arquitetura. Por exemplo, socialmente, ser arquiteto é muito mais importante que ser geógrafo, mesmo que, no caso dos cursos que eu trabalho, o curso de geografia seja consolidado, de arquitetura em consolidação. Estou falando do prestígio que umas áreas têm e que passa a influenciar a nossa ação, passa a influenciar a nossa visão de universidade. E a hierarquização ela não é só feita a partir daqueles que têm mais poder sobre os que têm menos, ela é também acatada. Quer dizer, a hierarquia é sempre uma visão de dupla mão, da parte de quem se considera mais importante e da parte de quem se considera menos importante. Isso tem que ser tratado. Terceiro ponto, como sair da política dos consensos para a dos dissensos, sem perder foco. Na verdade, eu estou falando de todo o esforço que a Unesp faz, e nisso ela é bem diferente de outras universidades, e para fazer a comparação com a USP e a Unicamp, que são as mais próximas, porque estão no mesmo sistema, eles trabalham muito mais com dissenso do que nós, do ponto de vista da organização política, né? Basta ver nossas eleições, elas são muito mais comumente, né, comparecem ao pleito menos candidaturas do que nas outras universidades. E talvez isso tenha uma explicação, o esforço de, numa universidade tão diversa, né, tão plural, você fazer as amarrações. Será que isso é bom para sempre? Nós nunca temos na nossa universidade... Nunca é sempre exagero, eu sou um pouco peremptória, vocês me desculpem. A gente tende a evitar os dissensos. E, às vezes, quando a gente quer mudar, é preciso que o dissenso apareça, porque o consenso é sempre um modo de você reunir um conjunto de forças, né, tirar uma posição de maioria, mas isso implica num certo silêncio, num certo recuo das opiniões divergentes. Será que a gente não precisaria viver momentos de divergência do ponto de vista de uma visão política de universidade? Terceiro bloco de questões, a estruturação acadêmica da Unesp. Isso foi um ponto tocado em vários dos grupos, né? Quer dizer, essa organização por departamentos, conselhos de graduação e pós-graduação, tem, na prática, tido bons resultados? Cada um desses âmbitos sabe quais são os seus papéis? Porque, talvez, uma visão que eu tenha é que há superposições. Mesmo porque, vamos lembrar que, historicamente, só havia os departamentos, né, na origem. Aí criaram os conselhos de graduação, aí depois vem os de pós. Será que, além da desejável integração, porque não podem ser coisas separadas, tem que ser coisas que tem que ser espaços institucionais de diálogo, mas não estaria havendo superposição nas definições, nas esferas? E aí eu faço uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Onde é o lugar da pesquisa e da extensão nesse bloco, né? Porque, de certo modo, havendo um conselho de graduação, um de pós, eu pergunto, como eu pergunto no meu próprio departamento, é o departamento que é o lugar da pesquisa e da extensão? Porque o departamento continua a ser enunciado como essa célula mínima onde está tudo. Bom, será que, ao estar tudo,
não se deixa de colocar foco em duas dimensões importantes, que são na pesquisa e da extensão, e eu, especialmente, acho da pesquisa ainda mais. Terceiro, como aumentar a proporção de apoio técnico às equipes de pesquisa? Isso é um problema estrutural, eu acho, na universidade. Claro que tem diferenças entre as unidades, mas, pegando um pouco como referência, uma unidade como a minha, onde tem 12 cursos de graduação, a proporção de técnicos administrativos que tratam da administração é maior do que os que tratam do acadêmico. E há apoio para algumas instâncias de pesquisa que têm um caráter laboratorial? Sim, há, mas não há, por exemplo, para os grupos de pesquisa que são ambientes, ou são laboratórios, com as aspas, de trabalho das ciências humanas. Como alterar as relações e representações, né, representações sociais que a gente efetua sobre as grandes áreas de conhecimento? Isso também apareceu nos grupos, né? Quer dizer, a gente tende, muitas vezes, a querer equiparar as áreas de conhecimento, mas acontece que elas são diferentes. Como olhar cada uma delas, eu estou falando humanas, exatas, biológicas, né? E dentro de cada uma delas as pequenas subdivisões. Como olhar elas com óculos diferentes, porque elas são, por excelência, diferentes. Diferentes no sentido de que se elabora o pensamento de modo diferente nessas áreas. Como definir critérios para planejar e avaliar que não sejam homogêneos, que vem da outra pergunta, né? Mas sejam equitativos, quer dizer, compare coisas diferentes a partir dos mesmos princípios, mas com variáveis e parâmetros quantitativos que são diferentes, ou seja, respeitando as diferenças entre as grandes áreas. E aqui eu estou falando, por exemplo, tanto da planilha de avaliação docente, como dos critérios para a progressão na carreira, ou dos critérios para se fazer concurso de livre docência e de titular. Será que eles são válidos igualmente para as três áreas, né? O que se deseja de um professor da área de filosofia é, em termos de números, o mesmo que se deseja de um professor da área de engenharia mecânica? É isso. É possível ter os mesmos parâmetros para áreas tão diferentes? Bom, por último, já para não cansar vocês, me desculpe, eu vou falar dos dilemas, né, tentando fazer uma síntese de tudo. Dilemas são sempre situações, em certa medida, paradoxais, diante das quais nós estamos, e que nós temos que fazer escolhas. A escolha pode ser para um lado, a escolha pode ser para o outro, a escolha pode ser numa posição de equilíbrio, mas eu acho que o fundamental é ter em mente que não há opção sem perda. Bom, então, quais são as opções que a Unesp vai fazer? Em todos os sentidos, né? Eu acho que um primeiro par, que é um dilema para nós, é o par quantidade e qualidade. Ele está presente em várias coisas. Está presente nas avaliações, que foi um tema bastante objeto de atenção. Esse par é um dilema para nós no sentido, aumentamos as vagas ou melhoramos a qualidade de alguns cursos, não é? Aumentamos o número de docentes, todos em tempo integral ou não? Vamos flexibilizar os regimes e... desculpa, eu vou usar um termo que não é bom, mas separar ou categorizar os professores, o corpo docente, como aqueles mais voltados à formação, em termos de ensino, e outros mais voltados à pesquisa. Eu nem estou aqui defendendo nenhuma dessas teses, mas estou dizendo que são perguntas a serem resolvidas. Porque, vejam, se nós colocamos lá, vários de nós, temos uma avaliação que o dinheiro não está sendo suficiente, precisaria mais dinheiro, a gente vai ter que fazer escolha. Não vamos poder cobrir todas essas frentes, né? Segundo dilema, eu acho que não é um dilema só da universidade, é um dilema do mundo contemporâneo. O dilema entre o indivíduo e a instituição. Ele é muito mais presente hoje do que ele era há 30 anos atrás, por vários motivos, né? Há 30 anos atrás, vamos lembrar que a gente estava numa ditadura, né? Que se tinha, entre aspas, um inimigo comum, se tinha que construir a universidade, essa ideia de coletivo estava muito forte, porque, bom, sozinho a gente não ia conseguir nada. Bom, agora a universidade está consolidada, ela está estabelecida, tem critérios, né? Não existem práticas autoritárias como havia no início da nossa universidade, ela foi criada autoritariamente, tá certo? Então, agora nós podemos ser mais indivíduos e menos um coletivo.
Mas até que ponto nós podemos ser mais individuais? Escolher completamente a nossa linha de pesquisa, as nossas esferas de ação, né? E, de certo modo, eu estou colocando esse dilema porque os processos de avaliação, e foi muito interessante o grupo que fez referência ao fato de dever ser mais por grupo, por departamento ou por curso do que por indivíduo, ele também coloca as pessoas em competição, e isso é bom num certo momento, porque empurra, porque estimula, mas pode ser também perverso, na medida em que ele reforça a ideia de competição ao invés da ideia de cooperação. Eu gostaria de falar rapidamente que há uma enorme bibliografia sobre esse tema também, que é a chamada individuação da sociedade contemporânea. Isso está em todos os âmbitos. A universidade não passaria incólume, quer dizer, isso apareceria aqui também. Nós nos comportamos assim na cidade, nós estamos cada vez nos comportando mais assim nas famílias, nos grupos, nós somos cada vez mais indivíduos e menos grupos, instituições, corporações, etc. Mesmo quando nós pensamos corporativamente, os professores, os funcionários, os alunos, nós também pensamos individualmente. Outro dilema importante é o dilema público-privado, não é? Como é que a gente poderia fazer para essas setas convergirem e não divergirem? Nós somos uma instituição pública, isso já foi dito, e ninguém teria, eu acho, coragem de denunciar uma posição contrária a nós cumprirmos o nosso papel público, né? O nosso papel, no sentido melhor do termo, na origem do termo, nosso papel republicano, de cuidar daquilo que é de todo mundo, mas também uma universidade como a nossa, como todas as outras no período atual, está numa sociedade de mercado, ela tem que atender demandas do mercado, ela tem que, enfim, oferecer a sua expertise para que haja um desenvolvimento do país, para que haja um desenvolvimento e um crescimento dos setores produtivos. Isso sempre coloca problemas para nós, né? A gente vai cobrir mais o nosso papel público ou vai, em determinados momentos, ou em que circunstâncias, né? Isso nós devemos nos perguntar, ou até que ponto responder às demandas da iniciativa privada, que são importantes. Afinal, a maior parte do pessoal que a gente forma vai trabalhar, vai entrar no mercado de trabalho e ficar achando que nós somos a universidade, né, da Idade Média, que forma gente para pensar, refletir, filosofar, seria completamente inadequado para o período atual. No entanto, esse é um dilema. Na hora que a gente põe força aqui, a gente pode, eventualmente, não cumprir completamente a outra face da mesma moeda. Um outro dilema, eu acho que ele está centrado nesse par ensino-pesquisa. Eu não coloquei a extensão aqui, a percepção que eu tenho é que ela não chega a ocupar uma posição de ser um dilema, até porque, como é de se desejar, a extensão ela deve ter relação direta com o ensino e a pesquisa, senão ela é apenas uma política assistencial, uma política que não deve ser cumprida pela universidade, mas por outras instâncias, por outras organizações, por outras entidades. E eu acho que aqui o par social e econômico volta de novo, né? E veja, nós fizemos várias escolhas, inclusive por causa da nossa disposição geográfica, que é uma disposição que cobre grande parte do estado de São Paulo, de atender ao máximo, né, em termos de ensino. Por isso nós temos, para muitas áreas do conhecimento, vários cursos. Eu sou favorável a isso, eu não sou contrária a isso. Mas, por outro lado, isso, de um certo modo, nos tira um pouco de foco, às vezes, da pesquisa, ou de oportunidade de aprofundar mais, ou abrir mais possibilidades nesse ambiente. Tanto assim que a gente nunca fica se perguntando o que nós vamos fazer para ser uma universidade de ensino. A gente fica sempre se perguntando o que a gente vai fazer para ser uma universidade de pesquisa. É sinal de que a gente ainda está trilhando esse caminho. Não é um caminho de mão única, mas eu estou apenas simplificando para dizer que essa é uma questão a ser resolvida.
Há alguns anos atrás, quando foram criados os campos experimentais, né, então unidades diferenciadas, e mesmo os campos que já existiam ganharam cursos novos, essa questão entrou bastante em debate, né. Teve gente que foi favorável, teve gente que foi contra, e, enfim, o assunto é polêmico, é porque ele parece ser, pelo menos na minha opinião, um ponto nevrálgico, um dilema a ser resolvido. Um outro é o objeto principal agora de discussão na universidade. Nós falamos tanto da internacionalização, desejamos, hoje isso foi objeto de atenção, isso é muito importante. Nós não queremos ser apenas uma universidade no Brasil, mas queremos ser das melhores do Brasil e nos equipararmos a esse padrão, entre aspas, internacional. E a gente coloca muito foco na internacionalização, ele é um ponto central do projeto da Unesp, e ele me parece um ponto muito importante, eu acho fundamental que ele tenha sido eleito, mas a gente não pode perder de vista que ele se articula a essas outras escalas, que é a nacional e a local. Como não correr o perigo de deixarmos de ser uma universidade pé no chão, né, ou caipira, como teve essa brincadeira nos anos 80, nós somos uma universidade caipira, né, uma universidade do interior. Como a gente deixar de ser local e chegar internacional, mas também não perder essa visão de que não há um plano, não há uma escala sem as outras. Quer dizer, aquelas unidades, departamentos, grupos que não conseguirem responder a demandas nas escalas local e nacional, também não terão sentido apenas se internacionalizando, porque prejudicaria aquela primeira visão, que é uma visão nossa de dar algumas respostas ou cumprir alguns papéis que são de natureza mais social. Eram esses pontos que eu queria trazer. Peço desculpa de não me aprofundar no que foi discutido pelos grupos, porque também não houve tempo, intervalo entre a apresentação e essa minha rápida exposição, e espero apenas que tenham sido questões para animar o debate, sem nem ter a pretensão de ter colocado todos os pontos, e nem mesmo de que eles sejam relevantes para todos. Obrigada. Nós vamos agora abrir para todos nós, se queremos perguntar, se queremos debater com a professora Encarnação. Eu acho que ela colocou aquilo tudo que nós discutimos com uma visão que realmente leva em consideração um conhecimento muito grande da nossa universidade, né? Olha todo esse cenário, mas olhando o conhecimento que a gente tem da nossa universidade. O ideal seria que a gente fizesse perguntas por escrito, mas eu acho que, nesse momento, a gente pode fazer perguntas orais, se alguém tiver alguma questão a colocar. O duro é a hora, viu, Encarnação? Esse é o... Fale, Maria. Estava escrevendo, mas abriu-se para a palavra, vou falar rapidamente. Então, primeiro, cumprimentar a Encarnação pela síntese da universidade que ela fez. Sempre fico muito bem impressionada quando ouço a Encarnação falar, gosto muito. E concordo com as coisas que ela colocou, e uma coisa me incomodou, e eu fico pensando se não é um sentimento assim que, por vezes, eu vejo que temos também lá no meu instituto, lá no IBILSE, que é a questão da hierarquia entre as unidades. Fico aqui pensando como é que uma unidade como Presidente Prudente tem um curso de pós-graduação com nota 7, tem um desempenho excelente de seus alunos de graduação, embora na periferia do Estado, porque muito né, no Pontal. Como é que se coloca, né, como também hierarquicamente, do ponto de vista hierárquico, politicamente, mais à margem, vamos dizer assim? É essa a minha questão. Não me conformo, não concordo. Não gosto da ideia. Eu queria só me juntar a
esse questionamento da Maria Dalva, porque eu, de certa forma, fui surpreendida, especialmente porque você, tudo bem que está na extremidade do Estado, né? Mas vinda como de um programa com conceito 7. Né? Então, eu fiquei um pouco, eu diria assim, não é incomodada, mas assustada com essa posição. Olha, foi de propósito. Eu gosto mesmo de colocar esse tema. E eu não estou dizendo, quando eu coloco esse tema, nem que eu, a minha unidade, são inferiores, ou estamos no sentido inferiorizados. Eu estou dizendo que, historicamente, se construíram relações centro-periféricas. O mundo se organiza assim. Há uma relação centro-periférica entre a USP e nós. Eu duvido que eles, em algum momento, se coloquem em reuniões que eles estão fazendo a discutir como nós somos. E nós nos colocamos em reuniões nossas a debater como eles estão. Nós nos comparamos a eles. Eu acho que eles não se comparam a nós. Eu estou pegando essa relação, Unesp e USP, para transpor ela para dentro da universidade. Por que alguns campos são mais importantes, historicamente, que outros? Porque são mais consolidados, porque fizeram mais pesquisas, porque tem mais pesquisadores do CNPq, porque conseguem colocar no mercado pessoas que alcançam, né, postos de trabalho no mercado e posições salariais que são mais importantes. E, além disso, há aquilo que eu chamei de sociologia institucional. As áreas de conhecimento têm prestígios diferentes entre si. E, em grande parte, se nós formos olhar, as áreas de maior prestígio social, aquelas que a sociedade acha mais importantes, que têm mais salários, que vão ocupar papéis mais importantes, estão também, a grosso modo, muito mais nos campos mais próximos de São Paulo do que os distantes. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando disso como olha, agora é o fim do mundo, coitados de nós aqui, inferiores e afastados. Não. Acontece que isso tem que ser considerado. Porque uma coisa é estar a 150 quilômetros de São Paulo, outra coisa é estar a 560. Vamos perguntar para o campus de Rosana como que é isto. Há, sim, relações centro-periféricas pela distância em quilômetros, pela distância em termos de pesquisa consolidada e por essas representações sociais que a gente tem. Nós nos sentimos periféricos no sistema paulista e alguns campos se sentem periféricos no sistema Unesp. E eu gostaria de dizer isso, não é porque... eu acho que eu fico mais à vontade de falar por essas razões que tanto a professora Maria Dalva como a professora Marilza destacaram. Nós somos um programa nota 7, um dos 2 nota 7 que a Unesp tem, e a gente está muito honrado de ter alcançado essa posição. E nós só alcançamos porque nós não achamos que a gente era inferior. Mas eu estou dizendo que precisa um tempo muito grande para se desconstruir, e é provável que não se desconstruam essas relações centro-periféricas. Vejam, na hora de se montar, né, as relações políticas que vão conduzir a universidade, enfim, todos os fóruns, como essas coisas têm peso. É natural que tenham peso. Isso não é uma coisa da universidade. Vejam as relações entre os países. O Brasil alcançou, agora, a 6ª, 7ª posição em termos de PIB. Mas e daí? Os Estados Unidos ainda acham que tem que mandar escutar ou conferir a nossa correspondência. É disso que eu estou falando. Há relações de poder entre os países, entre os estados da federação e entre os campos da universidade. Não poderia ser diferente. Como é que a gente iria contrariar essa regra? Agora, tomar consciência disso me parece um elemento fundamental, tanto para não estigmatizar, que é um processo horrível, porque não são só os outros que estigmatizam, é alguns que se sentem estigmatizados, como para pensar como é que tem que ter políticas, né, ações que vão tratar diferentemente unidades que são historicamente diferentes na Unesp. Eu não falo no sentido de culpar alguém, eu falo no sentido de dizer, para fazer uma política para a Unesp, não é a mesma coisa, vou citar 2 campos, porque eu estudei, né, nos 2, que é o de Prudente e o de Rio Claro. Não é a mesma coisa para Rio Claro e para Prudente, ou não é a mesma coisa para Rosana e para Sorocaba, para falar de 2 outros
campos, que são campos experimentais novos, mas não é a mesma coisa. Veja a facilidade de recrutar gente com grande capacidade para os que estão mais perto de São Paulo, com maior expertise, a dificuldade de manter, segurar o corpo docente, a expertise, naqueles que são mais distantes. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Se a gente não pensar, a gente vai fazer de conta que nós somos todos iguais. Eu acho que nós não somos. Não estou dizendo que uns são piores, outros são melhores, mas nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Além de sermos desiguais, somos diferentes. Eu posso falar, professor? Primeiro, eu gostaria, é só um comentário, na verdade. Eu não sei se você teve, querida, a oportunidade de assistir todos os palestrantes, mas eu acho que 2 extremamente importantes comentaram da real importância dentro da universidade da área de ciências sociais, de ciências humanas e sociais. Eles disseram muitas vezes as grandes áreas biológicas e exatas são mais destacadas, mas nada acontecerá e nada haverá sem a área de comunicação, a grande área de humanas. Isso é muito importante. Por outro lado, no seu comentário final, a gente que está na universidade há 30, né? Não precisamos dizer quantos, mas a gente percebe, isso foi um comentário dentro do nosso grupo. Para a gente que é mais antigo, a gente percebeu ao longo desses anos o quanto o espírito Unesp mudou. E a gente que está na gestão, a gente percebe muito mais isso. Antigamente era um tal de cada um puxar a cordinha para o seu lado. Hoje, a gente se une. As diferenças hoje, que vão existir para sempre entre as unidades. Porque uma é mais da área biológica, a outra é mais da área de humanas ou humanidades, me perdoa, de exatas, e tem pela sua própria peculiaridade. Nós temos unidades dentro da Unesp com mais de 90 anos, que é o caso da farmácia. E temos os campos experimentais, que têm pouquíssimos anos. Então, quer dizer, nós vamos ter que nos tornar uma unidade formada de várias unidades. Eu acho que é um caminho que a gente está trilhando, que nós estamos buscando. Quem convive e vê o andamento da nossa universidade, vê o quanto ela vem mudando nos últimos anos. A gente olha um para o outro hoje, um diretor para o outro, como irmão. Nós somos de unidades irmãs. É isso que eu acho que a gente tem que pensar. Senão, nós não vamos nunca construir uma universidade de verdade. Entende? Esse é o sentimento que eu tenho, há mais de 30 anos dentro da universidade. Eu não estou aqui para competir com ninguém, nem dentro da minha unidade, como colega docente, nem com as unidades irmãs, muito pelo contrário. A gente tem que se unir com a gestão, com a administração central, para que essa Unesp, essa nossa querida universidade, cresça. É esse o meu sentimento. Não vou deixar esse debate, né? Porque senão nós vamos... eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito importante, nas coisas, especialmente que a Encarnação falou. Veja, eu concordo muito com isso que você está falando, sabe? É importante, Cristina, que eu sinto que não existe mais essa competição. De quando eu fui diretora da Faculdade de Medicina, existia realmente competição. Existe muito mais uma cooperação, mas existe uma cooperação na gestão. Eu não sinto esta cooperação nas atividades fins da universidade. Este, eu acho que talvez ele seja um passo importante que nós todos, gestores, mas principalmente vocês, nas unidades, têm que começar a trabalhar isso. Como é que você gosta muito do PAIS, como é que Jabuticabal e a FMVZ vão trabalhar em conjunto? Como é que eu vou estimular o meu docente, o meu técnico administrativo, o meu curso para trabalhar em cooperação com outras unidades? Eu acho que este foco, este olhar interno, não só da gestão, mas principalmente das atividades fins, deve ser uma coisa para deixar para vocês. Eu acho que, assim, isto vocês precisam colocar mais.
que existe diferença, eu não tenho a menor dúvida entre as unidades. Essa assimetria existe mesmo. Existe assimetria também entre as áreas. Então, nós temos diferença na produção científica, no número de alunos formados, no número de vagas, tudo isso entre as nossas unidades. Mas nós temos que ter claro o seguinte, para caminhar, nós precisamos de cooperação. Eu acho que vocês já começaram a fazer essa cooperação na gestão. Vamos caminhar na coisa da pesquisa, do ensino de graduação. Veja, eu sei, quando eu fui pró-reitor, as dificuldades de se fazer programa de pós-graduação interunidades. Dificuldades, assim, monstruosas para a gente fazer. Então, eu acho que essas coisas nós precisamos, e aí eu deixo para você. Mas, mesmo assim, Encarnação, eu vou dar uma chance de você falar. É que eu sou de acordo com tudo que a Cristina falou. Eu também estou há muito tempo e eu acho que a Unesp hoje é melhor do que ela foi. A gente coloca os dilemas no sentido de que a gente não pode fechar os olhos para eles. Mas eu acho que eles eram mais profundos há um tempo atrás. Eu acho que se caminhou muito. E se nós estamos falando deles aqui, é no sentido de dar mais alguns passos. Eu não discordo em nada do que você falou. Talvez eu fosse um pouco... eu sou otimista, mas eu fosse um pouco menos otimista que você em dizer assim, olha, nós somos todos irmãos. Em termos, porque vai haver momentos em que nós não somos tão irmãos. Nós vamos brigar pelo orçamento entre as unidades, nós, dentro das unidades, brigamos entre os departamentos para ganhar um cargo de titular, ou para ter um pouquinho mais do dinheiro do custeio, ou para reformar um banheiro. Isso existe, isso é do cotidiano. Quer dizer, se nós falarmos que isso não existe, a gente tem dificuldade de encontrar políticas para minimizar. Quer dizer, é da natureza humana isto, é da natureza social. Como nós vamos, sabendo que esses aspectos são próprios da vida em grupo, da vida institucional, com as características da Unesp, superar. Eu não tenho uma visão pessimista, eu tenho uma visão boa da Unesp, uma visão bem otimista. Bom, eu me senti bastante provocado pela tua... Eu acho isso ótimo, mas... eu gostaria que você me respondesse o seguinte, nessa construção da Unesp que a gente quer, nesse momento, o dissenso é mais importante que o consenso? Não. Não acho que o dissenso é mais importante que o consenso. Mas eu acho que quando só se explicitam os consensos, e por uma série de razões, que são essas que nós falamos, as divisões, as histórias diferentes, a espacialidade tão diversa dessa universidade, a gente sempre tem que pôr foco no consenso durante muito tempo, durante mais de 3 décadas, se não é momento a gente também deixar emergir alguns dissensos, né? Eu acho que isso é importante. A gente está falando assim, né, filosoficamente, mas eu quero até falar praticamente. Eu vou falar um exemplo, né? O departamento ao qual eu pertenço, que é a de Geografia, do qual também é o professor Nivaldo, ficou 21 anos sem ter 2 chapas para a eleição da chefia departamental. Sempre uma chefia por consenso. Recentemente, ele viveu, faz um mês, 2 chapas. Foi assustador para a maior parte de nós, porque, imagina, houve várias interpretações, se quer rachar, se quer o mal do departamento, e, em parte, uma das duplas que se apresentou, que foi, inclusive, a que perdeu, a que eu pertenço, disse, não, nós não queremos dizer que há uma outra proposta, há um outro jeito que a gente está pensando. Foi duro, porque estava assim, tudo tão acomodado, com essa imagem que tem do nosso departamento, como um departamento bem consolidado, e ele com grupos de pesquisa, com programa Nota 7, tudo vai tão bem, daqui a pouco apareceu uma coisa que diz, olha, mas nós não estamos pensando todos igualmente. Eu achei que foi positivo, embora tenha sido doloroso, porque, olha, bem, não era bem assim como a gente estava imaginando, não era um mar de rosas, tem outras coisas agora que a gente vai ter que cuidar. Vou fazer uma metáfora, desculpa, mas seria como os pais da gente, quando dizem assim para nós, eu sou de uma família de 5 irmãos, meus pais falavam assim, a gente tem que gostar igual de todos os irmãos. Não é bem assim, não é, sabe, precisa de vez em quando aparecer os problemas. Então, é nesse sentido que eu digo,
que a gente tem que se assustar menos com os dissensos. Quer dizer, é um pouco do processo político, porque nós temos muitas visões de universidade, elas estão aí, só que, às vezes, a gente, até para não dificultar as ações, tenta procurar o consenso. É necessário o consenso, mas, de vez em quando, precisa aparecer o dissenso. Senão, o consenso é só uma maquiagem. E, depois, quando emerge um problema grave, quem está na gestão não tem condições de equacionar esse problema. Porque todo mundo que ficou calado lá atrás, na hora que vem o problema, fala, bom, está vendo? Olha, não era bem assim que eu queria, esse pessoal que está aí. É assim. Eu acho que isso é da nossa formação. Nós somos, por excelência, lusitanos, né? Nós não somos hispânicos, nós somos lusitanos. Quer dizer, tudo cordial. O Sérgio Buarque de Holanda já falou. Característica nossa é ser um homem cordial. Pergunta se é assim para os hispânicos. Não é assim. Quer dizer, precisa ter confronto. Nós escolhemos sempre o caminho do acerto. Ele é bom? Ele é bom? Ele é bom. A gente gosta desse jeito brasileiro, português. Mas tem hora que ele também esconde. E o que nós não falamos na frente, ou nós guardamos, ou nós falamos por trás. Então, tem hora que tem que aparecer as diferenças. Eu não sei como, não é assim, olha, vamos fazer uma Assembleia Geral e agora vamos combinar que as diferenças vão aparecer. Eu estou mais ou menos chamando a atenção que a gente não pode ter medo também disso, que é preciso, enfim, que as ideias compareçam na sua diversidade. A gente fique menos tímido em relação a se confrontar com os outros. E não acha que é uma briga, porque está se confrontando. É isso que eu queria dizer. Mas não acho que é uma coisa ou outra. Bill? Carminha, parabéns pela sua apresentação. Eu sou seu fã já há muito tempo, você sabe disso. Não foi surpresa nenhuma a forma como você se apresentou aqui. Eu vou mudar um pouco o foco. O que nós ouvimos aí esses dias é que estamos falando de gestão acadêmica e por vários momentos nós ouvimos aqui que para uma gestão acadêmica adequada passa por um processo de avaliação. Toda ela sempre tem que passar por um processo de avaliação. E eu quero que você coloque aqui, aproveitando a sua experiência, como que você vê? Nós, atualmente, a gente recebe muitas críticas, não só agora, mas por algum tempo, né, do nosso sistema de avaliação aqui dos nossos professores. Então, eu queria que você colocasse seu ponto de vista, como que você vê atualmente e se você mudaria alguma coisa nesse processo de avaliação. Bom, é um tema bastante polêmico e a minha visão de avaliação ela vem de 4 experiências importantes que eu vivi na vida. Eu fui representante da nossa área no CNPq, fui também adjunta na área de Geografia na CAPES e fui coordenadora nacional do Programa Brasileiro de Avaliação de Livros Didáticos, que é um sistema de avaliação super complexo. E agora sou membro da CPA. São 4 experiências diferentes. Eu acho que, para todas as experiências, a grande questão que se apresenta é a relação entre quantidade e qualidade. Sempre que a gente implanta um sistema de avaliação, a gente começa na quantidade, não tem como não começar. Ela te oferece um diagnóstico, ela te oferece um quadro, ela é mais fácil de ser composta, porque você levanta informação, você tabula, você faz um gráfico. Eu acho que a gente tem que começar. Eu não sou contrária a nenhum desses sistemas de avaliação. Quando começa a haver essa resistência, a resistência que o governo federal avalia os cursos de graduação, eu acho uma atitude política inadequada. Nós não podemos resistir a nenhum sistema de avaliação, até porque nós temos que ser coerentes com a nossa própria história. Nós vivemos avaliando os alunos e nós damos 7,45, né? 8,38, fazemos médias desse tipo. Então, a gente também avalia os outros. E não tem por que a gente não ser avaliado. Agora, acho que todo o desafio é como superar esse excesso de quantidade. O que eu mudaria se eu tivesse condições de dar uma sugestão? O que eu sugeriria, né? Que é o que você está me pedindo para fazer. Como é muito difícil ficar numa avaliação só qualitativa, porque ela cai numa certa subjetividade e ela também perde a condição de comparar. Nós precisamos comparar. Avaliar é, antes de mais nada, comparar. Comparar unidades, comparar cursos, comparar departamentos, linhas de pesquisa, etc. É natural. É um sistema comparativo. Sempre a avaliação é isso. Eu acho que a gente deveria diminuir o número de variáveis.
Quando você seleciona aquilo que é o fundamental, você põe foco no que é fundamental. Veja o que é a nossa planilha de avaliação docente. Ela é tanta coisa, que é possível a vários de nós obter a mesma pontuação entre docentes que nós, por conhecimento cotidiano, por serem do nosso departamento, sabemos que não são da mesma qualidade. Então, ali tem um problema. Se duas pessoas, mesmo sendo diferentes, têm qualidades diferentes, quer dizer, a gente passa, puxa, esse realmente é um professor, né, que a gente reputa dos melhores do departamento, que faz A, B, C. E esse é um professor médio. E eles conseguem a mesma pontuação na ficha, tem um problema na ficha. A ficha deveria ser capaz de discriminar. Ela não apenas não tem sido, a minha impressão, a partir da CPA, né? E a partir do nosso departamento, onde também, no nosso departamento, nenhum relatório passa automaticamente. Tudo é debatido, cada um deles é debatido, o relatório não é trinal. Então, a gente está vendo ali, quando vem aquelas fichas, né, vem aquela dor, assim, o pessoal ainda fala, é a ficha da CPA, todo mundo, como eu sou membro da CPA, olha para mim, bom, não é. É a ficha que os órgãos colegiados aprovou, é a ficha possível. Ela já está passando por reformulações, porque as pessoas não se sentem contempladas. Mas eu pergunto, para avaliar o que é fundamental para a universidade, nós precisamos ter uma ficha com todas as coisas ou com as coisas mais importantes? Se há uma meta, se há um PDI, se há um futuro de universidade que a gente enxerga, o que é fundamental para a gente dizer a pessoa deve estar em tempo integral se ela cumprir A, B e C. Todo o resto que ela faz é importante? Mas não é o fundamental para garantir. Porque, senão, você soma várias coisas pequenas e o número de pontos daquelas várias coisas pequenas pode corresponder a uma coisa importante. E aí você está quantificando coisas de qualidades diferentes. Se eu pudesse, então, sugerir, diminuir. Eu sei que isso não é fácil. Nas reuniões que houveram, né, para que fizesse uma reformulação, houve justamente o contrário, até onde o professor Grandini relatou. Aumentou o número de coisinhas que vão contar. Eu não quero desmerecer nenhuma atividade. Eu me sinto bem à vontade, porque eu sou uma professora que gosta de fazer muitas coisas diferentes. Eu acho que é importante você ir numa escola de ensino fundamental e dar uma palestra, oferecer um trabalho para os colegas que estão lá trabalhando no ensino básico. Isso é importante. Mas isso é importante para todos os departamentos da universidade? Para o de educação, talvez seja uma coisa muito importante, mas para os outros não poderia contar ponto. Desculpa, estou exagerando. Não poderia entrar no rol, porque é uma atividade bastante periférica. Afinal, dar 10 palestras numa escola de ensino fundamental não é a mesma importância para uma vida universitária. Eu não estou falando para um colégio ou para uma empresa. Não é a mesma importância de publicar um artigo que traga realmente um novo conhecimento. Não é, porque nós não somos a escola, nós somos a universidade. Sabe, essa incapacidade nossa de pôr foco naquilo que é o principal para nós. Se nós não tivermos essa capacidade, nós vamos fazer sistemas de avaliação complexos, trabalhosos, né, extremamente trabalhosos e ineficazes. Só a título de exemplo, a área de geografia da CAPES, cujo representante é da Unesp, o professor João Lima Santana Neto, está inaugurando um sistema novo, que nós não sabemos se vai dar certo. Ele não sabe, eu estou achando que ele é muito corajoso. Ao invés de contar os pontos da produção científica, bibliográfica e técnica dos programas, pediu para cada pesquisador escolher 5 coisas importantes que fez no triênio. E vai ser avaliado só essas 5 coisas. Cada um escolhendo. Pode ser publicação, mas pode ser você ter sido convidado para fazer a conferência de abertura de um congresso internacional. Isso é uma coisa importante num triênio. Vamos dizer que eu tivesse sido, eu talvez colocaria isso. Ou obter uma patente. É mais importante do que... Então, não adianta contar tudo que a gente fez. Tem que contar o que é de mais importante que a gente fez. Eu acho que os sistemas de avaliação deveriam ter essa capacidade de selecionar. E, de repente, poderia selecionar não apenas daquilo que a universidade acha que é importante, mas daquilo que a gente também elege. Olha, me desculpe, mas eu sou do departamento de fisioterapia, estou dando os exemplos meus, e a gente faz um tratamento para 30 famílias da periferia que estavam com problemas de mobilidade. Isso é uma das coisas mais importantes que o nosso departamento faz. E a gente tem que olhar que isso realmente é muito importante naquele departamento. Você elencar tudo
você corre um perigo e isso gera uma ansiedade. Cada um que olha aquela ficha pensa, nossa, o ideal é eu ter pontinho em tudo. E não é ideal. Na verdade, é muito difícil que cada um de nós possamos preencher todas aquelas linhas da ficha, mas cria uma espécie de ansiedade geral, né? E cria esse desvio gravíssimo. E cria mais um problema, que eu acho que a gente pode falar entre nós, entre quatro paredes. A gente, não apenas que faz apenas para poder pôr o ponto na ficha, como a gente que dá uma alteradinha, põe na ficha coisa que não é bem aquilo, o que exige um sistema policial, né? Conferir como é que foi a progressão na carreira. Nós não mandamos documentar aquela coisa que foi dita hoje aqui. A gente teve que fazer cartorialmente. Manda o que você fez, o atestado. Aí você fica lá, conferindo, ticando, né? Aqueles 12 da CPA, com aquele monte de processo, pum, 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 ticando, fazendo um serviço de controle. Será que nós queremos realmente controlar? Será que não era muito melhor uma eleição daquilo que é essencial? Eu acho isso. É puxar a qualidade, mas elegendo o que é fundamental. Porque aumentar o número de variáveis só complica os sistemas de avaliação. Josué? Bom, eu gostaria de continuar um pouco falando da avaliação, né, porque é um tema importante, mas dentro do contexto da universidade, crescimento da universidade. A universidade, ela se pauta, pelo menos a gente entende, a gente vê em todas as apresentações, num tripé ensino, pesquisa e extensão. E é claro para todos, eu acho, que a baliza principal de crescimento é a pesquisa, né? Essa é a baliza principal. Todos focam na pesquisa como um ponto importante de crescimento da universidade. É a pesquisa que leva a universidade a ser conhecida lá fora também. Nesse contexto, a gente pega a Unesp com unidades mais velhas, unidades mais novas, unidades diferenciadas. Nós temos professores mais velhos, pessoas que começaram como auxiliar de ensino, que chegaram a mestre, a doutores, e nós temos um contexto diferente de outras universidades mais novas, mais jovens, como o professor colocou na apresentação de segunda-feira aqui, a UFABC, que começou ontem, né, e já é uma excelência em universidade, né? Então é o seguinte, nós avaliamos nossos docentes individualmente, né, cada um. Nós temos uma planilha, né, de avaliação, e eu coloco essa planilha quase como uma pesquisa hoje que se pede no Brasil e no mundo, a pesquisa de resultado imediato. Ou seja, eu trabalho pensando o que eu vou publicar e quando eu vou publicar. Ou seja, não existe a pesquisa, aquela básica, existe, claro, muita gente fazendo ainda, mas aquela pesquisa que é o seguinte, eu vou publicar como uma consequência do meu trabalho. Isso não é o objetivo principal, é uma consequência da minha boa pesquisa. Isso vai gerar um bom resultado que talvez seja bem qualificado e seja bem explorado por todos. Então é o seguinte, será que a gente, para manter o tripé, pesquisa, ensino e extensão, como um tripé não igualitário, mas que não seja tão torto assim, não seria importante a avaliação do objetivo de um departamento, do objetivo de um curso, né? Explorando de cada pessoa a sua capacidade na extensão, no ensino, na pesquisa, e tirar esse foco da planilha, porque a planilha também está virando isso. Ou seja, o que é que eu posso fazer para cumprir os X pontos aí dessa planilha? Ou seja, se a universidade tiver coragem de passar responsabilidades para o departamento, descentralizar essa avaliação, acompanhar com a CPA ou com outro órgão de avaliação, e passar baliza de crescimento, mas não só num ponto, nos 3 pontos principais, né? A gente coloca, por exemplo, a administração na avaliação. Eu quero ser bem avaliado na administração? Quero, mas eu não fui eleito para chefe, não fui eleito para coordenador, não fui eleito para alguma coisa, para um membro da congregação. Quer dizer, como que você vai me avaliar na administração se eu não fui eleito? Assim, eu tentei. Então, esse momento que eu tentei, eu não ganhei, ou seja, eu não posso ser crucificado porque eu não tenho administração. Eu tentei, mas não me negaram a administração, ou seja, é complicada, de fato, a avaliação. E eu entendo até que os gestores, né, todos aqui, que se afastam do ensino e da pesquisa para tentar melhorar a universidade também. Então, ele chega lá e fala, eu fiz uma ótima administração, eu tenho vários pontos, mas a pesquisa ficou para trás, e o ensino ficou para trás também, e isso é natural. Ele vai se envolver muito em outras atividades.
Isso também teria que ser considerado. Ou seja, a minha pergunta e a reflexão que eu coloco para vocês aí é: será que a gente não deveria avaliar o conjunto das atividades de um departamento, de um curso, e explorar a avaliação individual apenas assim como um balizamento do que a gente tem no departamento, mas a gente traria talvez um crescimento melhor para a universidade e mais uniforme, na minha opinião. Ou seja, é isso que eu coloco como uma reflexão para todos. Bom, uma primeira coisa é lembrar que quando essa planilha foi feita, né, se eu bem me recordo, porque eu não estava nos órgãos colegiados, ela foi feita para se poder saber se todos os professores da universidade tinham um perfil de tempo integral. Então, se imaginou que deveria ter uma pontuação mínima para garantir a continuidade do contrato, tanto é que tinha aquelas duas dimensões que eram obrigatórias fazer a pontuação. Então, lá naquela primeira versão, que agora essas obrigatórias estão caindo por terra, né? Dizia, olha, não apenas tem que fazer 70 pontos, mas como tem também que desempenhar-se bem no ensino e na pesquisa. Tá? Acontece que isso não foi recebido assim pela comunidade. A comunidade começou a imaginar essa ficha como um conjunto completo. E, no momento de formular a ficha também, todas as dimensões, e aí são todas as pró-reitorias, porque tem isso, tem essa parte política, a gente também tem que falar, desculpa ficar pondo o dedo nessas feridas, quiseram ter o mesmo peso ali. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu tenho uma opinião, mas eu não estou, nesse momento, entrando nessa opinião. Estou apenas dizendo que, se quis 5 dimensões tivessem o mesmo peso. A primeira pergunta a se fazer é essa: se realmente todas essas dimensões têm o mesmo peso na importância do nosso trabalho. Você colocou pontos interessantes aí, ontem você também estava fazendo referência a isso. Sobre se deve ser individual ou não, uma coisa é você decidir se aquela pessoa deve ter o contrato, aquele salário, aí tem que ser individual, não tem jeito. Mas a minha visão é de que, em primeiro lugar, esse sistema de avaliação tem o problema do indivíduo e tem um segundo problema, é que ele não é muito feito em cima de um plano. Embora tenha o plano global de atividades, aquilo é um papel quase que de letra morta. Ninguém, quando vê o relatório, olha completamente aquele plano. Eu acho que seria, e eu sei que há iniciativas muito embrionárias, e talvez a universidade possa apreciar no futuro alguma coisa assim, iniciativas de que seja feito por departamento e que tenha não apenas avaliação, mas seja antecedida por um planejamento feito pelo próprio departamento. O que ele espera de si, para que ele primeiro se autoavalie e depois ele seja avaliado. Mas isso tudo é muito embrionário e eu não vou me alongar, porque não é objeto aqui hoje. Eu acho que vão ser assuntos que nós vamos ter que discutir, eu acho que em próximos momentos, aqui na Escola de Gestão. Acho que é um assunto importante, mas não o momento certo. Bom, vocês me pediram que a gente agilizasse o término, fizesse menos discussão para a gente acabar, né? Todo mundo quer viajar. Eu acho que isto é interessante que a gente faça. Mas eu queria, ao finalizar, dizer algumas coisas, principalmente considerando que nós não temos mais perguntas. Primeiro, Encarnação, agradecer muitíssimo, né, e dizer que foi extremamente importante a sua apresentação, com esse conhecimento que você tem da universidade, você trouxe para nós mais coisas para discussão. Então, eu gostaria, assim, muitíssimo de agradecer. Cumprimentar você e agradecer pela sua disponibilidade, né, de vir aqui, de ouvir tudo o que nós tínhamos sido apresentados. Eu sei o trabalho que você teve de ontem para hoje, então eu gostaria muitíssimo de agradecer e entregar para você também um presente que todos os palestrantes receberam dessa Escola de Gestão. Deixar para todos vocês, especialmente, eu acho que os gestores, né, que discutiram, identificaram esses dilemas e caminhos a percorrer, eu quero deixar uma tarefa para vocês, que vocês pensassem o seguinte: tem hora que eu ouvia lá e falava assim, mas eu não estou ouvindo isso de um gestor, porque parece que ele estava falando como se ele não tivesse absolutamente nada com isso, com o que está acontecendo.
a gente não pode esquecer que tudo acontece nas nossas unidades. Então, eu queria muito que vocês refletissem, não é agora, levassem isso como tarefa para casa, assim, tudo aquilo que vocês colocaram lá como, como é que era? Os dilemas e os caminhos, que a gente olhasse, mas que a gente tivesse uma construção conjunta. Porque não são só dilemas e caminhos que o professor Júlio e eu temos que seguir. Porque para nós seguirmos aqueles caminhos, os nossos colegiados têm que participar de tudo isso. Então, eu gostaria muitíssimo que todos nós refletíssemos se aquelas são ações só, vamos dizer assim, numa cobrança da gestão central, mas de uma construção conjunta, que a gente olhasse dentro das nossas unidades qual é o foco que nós vamos ter daqueles dilemas na minha unidade, como é que o meu departamento está fazendo tudo aquilo, a minha unidade está fazendo tudo aquilo. Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nós estamos trabalhando o orçamento, provavelmente aí, os próximos dias, 15 dias, 20 dias, nós vamos ter intensamente trabalhando na distribuição do orçamento de 2014. Gostaria de dizer para os diretores o seguinte: pensem num possível percentual da verba que vier para vocês, para que vocês usem um instrumento patenteado pela universidade, que é lá a planilha do PDI, ver se vocês conseguem usar o custeio utilizando os programas do PDI que a gente definiu como estratégicos. Claro que tem coisa lá que não adianta falar assim que vou usar aquilo, coisas que só o CN pode usar porque é uma coisa da informática geral. Mas o que é que eu posso, que percentual eu posso, usando a ferramenta do PDI, usar na minha unidade no uso desse custeio? Não sei se essa é uma tarefa fácil ou difícil, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar estrategicamente o uso do PDI no custeio nosso das nossas unidades. Mais fácil, mais difícil, vou colocar 1% só nisso. Eu acho que, bastando a gente pensar sobre isso, eu acho que vai ser uma tarefa importante na construção da nossa universidade. Bom, dizer para vocês que eu gostei muitíssimo, não apenas, e acho que isso foi uma coisa geral, todos nós gostamos muito das apresentações, mas eu queria dizer para vocês que eu gostei muito mais da participação efetiva de todos vocês, de todos nós aqui. Então, ficar durante, eu diria 3 dias, né? Porque a gente chegou aqui na segunda, ficamos na terça e hoje é quarta-feira. Então, este envolvimento nosso com a Escola de Liderança e Gestão, ela é estratégica para a nossa universidade. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou cumprimentando todo o esforço que cada um fez para ficar aqui. Eu preciso agradecer 3 pessoas que não foram agradecidas, né? O Paz, o Arnaldo, o Rogério e o Klaus, 4. As pessoas que fizeram parte das coordenações das mesas. Eu não sei se vocês se lembram, mas eles foram escolhidos como aquele grupo gestor que está trabalhando conosco na construção dessa Escola de Liderança e Gestão. Então, na última reunião, a gente convidou para que eles fizessem isso. Então, eu queria agradecer, não só deles estarem participando da comissão, mas principalmente de terem se colocado aqui à disposição para coordenar as diferentes mesas. Agradecer a todos, né, que nos ajudaram. Tem um fotógrafo que tem hora que eu fico assim, onde que ele vai parar? Ele abaixa, 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 eu falo assim, agora ele vai cair no chão. E fica aqui, fotografa de baixo, de cima. Pois eu quero ver todas essas fotos, porque realmente devem ter ficado muito bonitas. Agradecer vocês da área de informática, Jurema, Maria, que estiveram aqui todo o tempo,
a Natália, a Beth, a Marisa e a Sandra, a Regina, enfim, todo mundo que... Você. Henrique, como você chama? Roberto. E você? Rodolfo. Então, as pessoas que nos ajudaram na realização desse evento. Mas eu preciso apresentar para vocês, para finalizar, você podia apresentar a Cristiane, que é a pessoa que coordena toda essa atividade da escola, que tem tido um trabalho muito grande de ajudar nessa coordenação. Ela tem um agradecimento e ela pediu que a gente apresentasse, porque ela está lá na CAPES, ela foi convidada para ser do grupo de avaliação e falou para mim: o que eu faço, professor? Eu falei: vai para a CAPES. Aqui você pode deixar para nós uma apresentação que a gente vai entender. Lá na CAPES não tem jeito de mandar isso. E a presença da Unesp lá é muito importante, né? Se apresenta para nós? Em nome do Grupo de Trabalho para a Escola Unesp de Liderança e Gestão, agradeço a participação essencial das professoras Tânia Regina de Luca e Deise Maria Fávero Salvadori e todos os demais profissionais envolvidos na construção e organização deste evento. Desejamos a todos um ótimo evento, que possamos refletir sobre o papel central de cada gestor e suas ações para o crescimento e sucesso cada vez maior da nossa Unesp. O Grupo de Trabalho para a Escola Unesp de Liderança e Gestão está composto por professora Marilza Vieira Cunha Ruge, professora Cristiane Yumi Koga Ito, professora Andréia Maria Pedro Salgado, professor Arnaldo Cortina, senhora Emília Maria Gaspar Tovoli, professor José Paes Almeida Pinto, professor José Roberto Ruggiero, senhora Jurema Garbim Vieira de Souza Leite, professor Klaus Lenzen Júnior, professor Leonardo Teodoro Vil, professor Maurício Delamaro, doutora Melissa Cláudia de Falco Tomazini e senhor Rogério Buccelli. Obrigada. Eu agradeço a todos, desejo um bom retorno e que Deus nos acompanhe. A avaliação, vocês já deixaram aqui para nós? E em relação aos certificados, o professor Júlio não assinou. Então, ele vai assinar e a gente encaminha depois. A gente esqueceu de dar para ele aqui para assinar.